Olá, está no ar o Sala de Entrevistas desta semana e hoje nós vamos falar sobre o documentário Além da Luz, do cineasta catarinense Yves Goulart, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Sala de Entrevistas, Yves. Muito obrigado pelo convite de estar nesse programa. Você é natural de Uruçanga, então, né? Conta pra gente aí como surgiu esse interesse pelo cinema. Exatamente, sou natural aqui do sul de Santa Catarina, de Uruçanga, uma cidadezinha de colonização italiana, né? Eu trabalhei durante muito tempo como ator, morei em Curitiba, trabalhei pelo Teatro Guaíra já com 19 anos, quando eu saí de casa para trabalhar como ator no Teatro Paranaense. E essa escola toda foram 5 anos de teatro profissional, viajando pelo Paraná inteiro, com um projeto chamado Comboio Cultural, que levava teatro, música, dança, teatro de bonecos, ópera, por todo o interior do Paraná, e eu fazia parte de um musical infantil chamado Gente Criança. E essa escola do teatro eu trago no meu DNA, hoje com 38 anos, sendo cineasta. Perfeito. Você tem formação em cinema? Exatamente. Depois da minha trajetória que eu fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade de cinema na Universidade Gama Filho, também fiz uma pós em educação. E eu galguei, né, essa carreira direcionada ao documentário. Então, eu sou um cineasta que faz documentários. E documentário nesse país também, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, o documentário é um gênero de filme que precisa de muitas plataformas de exibições, né? As pessoas ainda estão se acostumando com esse tipo de gênero. Mas a gente não pode deixar de esquecer que o cinema surgiu lá, quando surgiu como uma forma de documentário. A primeira câmera que gravou o homem saindo da fábrica, a chegada do trem na estação, na França, isso era um documentário, era a vida como ela era, né? Como foi registrado. E claro, com a evolução do cinema, 100 anos depois, né, a gente teve o cinema mudo, o cinema preto e branco, a evolução da chegada da cor, né, hoje do 3D, mas esse cinema, toda a essência desse cinema surgiu como documentário, né, lá na França. Então, eu fui estudar cinema no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho. A gente pode falar, então, Yves, que documentário também pode ser considerado um gênero jornalístico, já que retrata a vida como ela é, com informações? Não, é diferente. Diferente. São linguagens diferentes. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você vai exibir um filme ou você vai exibir um documentário? Eu tenho que explicar, não, é também um filme. Tem um filme de gênero de documentário, o gênero ficção, o gênero de terror, o gênero musical, vários gêneros. O documentário é mais um gênero, né? Então as pessoas acham que filme sempre é o de ficção, mas não, ficção é um filme, é um gênero do estilo de filmes. Você faz a pergunta, você perguntou sobre o jornalismo. Não, é diferente. Também, não, né? É diferente porque normalmente o jornalismo, o repórter que está contando aquela história, ele às vezes ele fala daquilo e ele mesmo narra a história. No documentário, muitas vezes quem conta a própria história são os entrevistados. Eles tornam-se personagem de uma história. Então, por exemplo, eu faço a narração de um determinado ponto no Além da Luz, que é sobre a vida de Braille, que eu fui até Couvray, onde o Braille nasceu, que é uma cidade que fica a 200 quilômetros de Paris, né? Então fui atrás dessa história. Essa parte eu narro, mas eu narro de uma forma, de um olhar de um cineasta indo atrás dessa história. E eu não coloco de uma forma jornalística neutra. Então também posso até ter uma certa intimidade com a narração, que talvez o jornalista tem que ser sempre imparcial. E quando você é o cineasta e está descobrindo aquela história, você coloca um pouco de emoção, inclusive na sua voz. E isso no documentário é permitido. E há preocupação com a estética também? Por se tratar de um filme? É claro, porque, por exemplo, você usa a maioria das vezes, numa linguagem jornalística, uma câmera no tripé. Nesse filme Além da Luz, eu usei, a maioria das vezes, são câmera na mão. Então, a câmera na mão, você está pronta para um close, daqui a pouco o personagem, eu estou olhando aqui, já vou para ele. Então, esse movimento, às vezes, depois cai na edição. E o que acontece? Deixa a linguagem muito mais orgânica, com mais verossímil você tem que estar muito presente. Então, quando eu falo muito presente, é estar presente no que está acontecendo ao seu redor, para que você possa captar aquele momento do personagem, ou talvez até aquilo que é fora de quadro, porque fora de quadro
né, também diz alguma coisa. Por exemplo, a gente está aqui no estúdio, né, tem outras pessoas trabalhando. O que tem atrás do fora de quadro? Às vezes no cinema você pode mostrar isso. Eu posso mostrar isso de uma forma também poética. Então a diferença é enorme entre o jornalismo e entre a linguagem documentária. Acho que ficou bem claro. Hoje você mora em você é natural de Uruçanga, mas hoje você mora em Nova York, é Exatamente, isso? Eu moro em Nova York. O que te levou para os Estados Unidos? Foi a questão profissional mesmo ou não? Eu fui para os Estados Unidos fazer um curso, para fazer curso. Dentre esses cursos, o curso de inglês, aprimorar o inglês. E eu fui me encantando pelaquela terra, pelos Estados Unidos, por tudo aquilo que esse país te proporciona e principalmente na minha arte. Eu sempre digo que se eu fosse jogador de futebol e tivesse nascido nos Estados Unidos, talvez eu iria para a Europa para aprender ou para o Brasil para aprender, se esse fosse o meu ofício, se essa fosse a minha vocação. Como minha vocação é o cinema e os Estados Unidos te proporciona isso como uma plataforma, uma vitrine, uma janela de exibição do seu trabalho, nada melhor do que a cidade que é capital do mundo hoje, como Nova York é assim considerada, de estar instalado lá como um lugar onde eu posso divulgar o meu trabalho. E não vai só além da divulgação em si, vai também da possibilidade de comprar equipamentos a um preço justo. Porque nesse país a gente paga-se muito imposto por uma câmera, por um software de edição, por um microfone. Né? E tem um estúdio como esse montado, isso é caríssimo. Nos Estados Unidos talvez sairia 3 vezes menos. Então imagine o seguinte, para um cineasta como eu, que faço um cinema independente, né? Eu faço parte de um movimento que é o cinema artesanal. O que é esse movimento? É que a câmera, a edição, o microfone, a distribuição, a edição, fica tudo centrado em cima de uma pessoa que é o idealizador, o cineasta do filme. Nesse caso, do Além da Luz, eu sou o idealizador, o cineasta desse projeto. Então, a edição foi eu que fiz, a câmera foi eu que fiz, todo esse cuidado. Claro, a gente fala muito não é pela vaidade. Sim. Eu tenho também uma pequena equipe, eu tenho o meu irmão, que é Naigro Angular, que ele fez a produção executiva, tenho o Marcelo Nigri, que mora nos Estados Unidos, que é o meu produtor, mas é uma equipe muito reduzida para poder baratear o custo desse filme. Né? Então, o segredo justamente está em você tentar dominar toda essa orquestra para poder tocar a música afinada. E antes da gente falar sobre o documentário Além da Luz, então, que é o nosso foco aqui, quais foram os seus trabalhos anteriores como cineasta? Talvez eu sou um dos poucos cineastas brasileiros que moram nos Estados Unidos que tem uma temática direcionada ao olhar do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, olhar do Brasil, e eu vou dizer assim, vou mais assim na célula da coisa, regional catarinense, sul de Santa Catarina, Uruçanga, aonde eu quis chegar. Por quê? O meu primeiro filme da faculdade, que eu fiz sem pretensão nenhuma, que era simplesmente para ganhar nota já no primeiro período, eu fiz um filme chamado Ouro Negro, que é sobre a história do carvão dos mineradores aqui de Santa Catarina que morreram na tragédia de 10 de setembro de 1984, e eu tinha na época 9 anos, e depois que eu fui fazer uma faculdade de cinema, eu vi que não tinha nenhum material que registrasse isso. Porque normalmente o jornalismo exibiu naquela época, mas isso sumiu, não tinha YouTube na época. Então o cinema é uma maneira também de resgatar essa história, e assim eu fiz. Então eu começo a minha carreira como cineasta ali, nesse primeiro filme, que aí eu fui então, tive a oportunidade de ir para vários festivais, inclusive para o Festival de Gramado, ganhei o meu primeiro prêmio como cinema e descobri que ali era o meu caminho. Talvez por um reconhecimento, por autoestima, né? Eu disse que ganhei o meu primeiro prêmio, eu trabalhei tanto tempo com teatro, como ator, e quase no gol ali de ganhar alguns prêmios, mas nunca ganhei e tal. Quando eu ganhei o meu primeiro prêmio como cineasta, eu descobri que eu tinha que dedicar a minha energia, a minha vocação a essa arte. Então, o Ouro Negro, esse documentário, esse curta-metragem que era um filme de escola, virou um produto, foi exibido na Globosat, foi exibido nesses canais que exibem filmes brasileiros, enfim, é um filme hoje de referência na região sul, esses dias eu descobri que está até num museu aí sendo exibido sem a minha autorização, mas eu não me importo. Não me importo porque o filme, a gente é só um instrumento para fazer um projeto, né?
O filme, a história é mais importante que você. Então, eu fiz, hoje, contando 8 documentários, 8 curtas-metragens. Também tem um longa, um filme de ficção, que eu fiz com o Revelando os Brasis. Mas eu estou me especializando nessa área de documentário. Perfeito. Agora, falando do Além da Luz, onde o documentário foi produzido? Foi no Brasil? Foi fora? Como que foi esse processo aí de produção do documentário? O documentário Além da Luz, ele foi gravado 90% dele aqui em Santa Catarina, né? Se a gente for colocar em porcentagem, então, na verdade, foi 80% em Santa Catarina, 10% no Rio de Janeiro e 10% nos Estados Unidos. Porque eu estou falando sobre 7 cegos brasileiros e 5 deles são catarinenses. Aqui de Cocal, Uruçanga e Criciúma. O outro deficiente visual é a professora Maria da Glória, que é diretora do Instituto Benjamin Constant, que é o maior centro de referência de cegos da América Latina, fundada por Dom Pedro II, quer dizer, uma instituição antiguíssima, um centro de referência desse país na deficiência visual. E a professora Glorinha, ela é a diretora, ela é cega desde os 5 anos, tem 50 e poucos anos de vida, ela tem mestrado em literatura, quer dizer, tudo que ela leu foi em braille, né? E ela é uma grande educadora sobre a temática de deficiência visual e é um dos personagens do filme, e ela traz toda uma filosofia, todo um conceito pedagógico em cima da deficiência visual para o filme. E o outro personagem, né, desse 10% que falta, que a gente gravou, foi nos Estados Unidos com o Vanderlei Pereira, que é um imigrante brasileiro, que imigrou para os Estados Unidos, porque ele casou com uma americana que ela era apaixonada pelo Brasil e pela música brasileira, pela percussão brasileira. E ele, apaixonado pela música americana, e tinha um sonho de fazer música e tocar nos Estados Unidos. Eles casaram, foram embora para lá, e é um dos personagens do filme que fala sobre uma história e um foco direcionado ao imigrante, a uma pessoa deficiente que mora em Nova York. Então, esses personagens, todos eles convergem a um único foco também. Todos eles descobriram que através da educação e da informação foi o caminho para ter uma vida melhor. E aí, por isso que Luir Braille, a história de Braille no filme é importante, porque o Braille, ele abriu a janela e as portas do conhecimento para todas as pessoas que não lê e que não escrevem. E através da metodologia Braille, que é usada no mundo inteiro, os deficientes visuais podem ter acesso à informação e educação. Por isso que a história do Braille é importante, está no filme, e eu conto a história do Braille também no Além da Luz. Perfeito, então. No próximo bloco, então, a gente volta para falar mais sobre o documentário Além da Luz. Até já!